Boa tarde, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Há algum tempo não fizemos vídeos, por conta de alguns contratempos, mas estamos aqui novamente para sempre compartilhar o estudo da palavra. Antes de começar entrando nesse assunto, é importante nós termos a compreensão de que a palavra de Deus ela precisa ser estudada com muita atenção. Não é um livro que eu só tenho que ler, mas eu tenho que prestar atenção. Algumas pessoas eu vejo falando sobre essa questão dos originais, do conhecimento do hebraico. Alguns líderes religiosos, teólogos, apresentam muito essa questão do conhecimento dos escritos originais, e muitos dão sua interpretação ali, a partir da sua visão religiosa, sobre o que o texto quer apresentar. Muitos não concordam às vezes com determinadas coisas e procuram, através dos contextos dos originais, numa tradução que se adeque à sua forma de pensar, à sua forma de entender a palavra, buscam nesse aspecto justificar suas doutrinas, as suas bases doutrinárias. Mas o que eu acho importante entender é uma coisa que a própria Bíblia deixa claro, que se fosse para nós conhecermos a palavra de Deus através do hebraico, do latim ou do grego, ele não teria dado aos discípulos o dom de línguas para passar a mensagem àquelas pessoas. As pessoas, cada uma entendia na sua língua. Elas não foi dado o dom para elas compreender o hebraico, mas elas entendiam na sua própria língua. Então, para nós, nos foi dado a Bíblia em português, e é dela que devemos extrair as verdades e compreendermos num contexto, uma contextualização global da palavra, o que ela quer dizer. Então, às vezes, muitos querem justificar as suas doutrinas buscando essa aparência de sabedoria através dos argumentos de que por ter conhecimento do hebraico, do aramaico, do grego, o que eles falam tem mais credibilidade. Então, cuidado com esses teólogos que tentam desvirtuar aquilo que Deus deixou para nós, que é sua palavra, na língua materna de cada país, de cada idioma, para que eles possam entender a palavra de Deus. Se nós dependêssemos de conhecer os originais para nos salvar, muitos estariam perdidos, porque isso não é de acesso a todos. Então, devemos buscar conhecer a palavra como um todo, e dentro do contexto global da Bíblia, entendimento global da palavra, contextualizando o todo, você vai perceber que você não precisa de conhecimento de original hebraico ou grego para compreender a palavra. Até porque muitos costumam traduzir às vezes o texto de acordo com as suas doutrinas, porque as pessoas que traduziram a Bíblia para o português não eram pessoas leigas, eram pessoas letradas, eram pessoas eruditas que conheciam bem as línguas originais e traduziram conforme a vontade de Deus, o mais próximo da nosso entendimento da língua portuguesa. Então, isso foi da vontade de Deus que chegasse até nós dessa forma, e usou essas pessoas para traduzir. Então, hoje, alguns teólogos de igrejas variadas, quando não concordam com determinada coisa, tentam buscar amparo nessa ideia de que o original fala de tal forma, mas essa forma é de acordo com o que a sua igreja acredita. Isso porque uma palavra pode ser traduzida de várias formas, vai depender de como aquela pessoa está interpretando o contexto ali. Então, essa conversa de o original fala isso, muito cuidado, porque o original está na cabeça de quem está traduzindo na sua visão contextual do que ele entende ali para aquele momento. É como você pegasse a palavra manga e dissesse para alguém traduzir essa palavra, e ela pode ser traduzida em vários contextos, no verbo mangar,
né? No coloquial, né? Eu mango, ela manga, a manga a fruta, a manga da camisa. Então, não podemos nos ater a essa questão linguística, essa questão idiomática, nós temos que nos ater à Bíblia que nos foi dada em português. Hoje um assunto interessante é sobre Saul. Eu perguntei a uma certa pessoa que eu conhecia de uma igreja e perguntei para ele o seguinte: Saul, ele se perdeu ou foi salvo? Muitos acreditam que Saul se perdeu por conta de toda a trajetória dele ali. Devemos entender uma coisa. Saul, lá no começo, quando ele é escolhido como rei, ele encontra os profetas e Samuel falou que ele encontra esses profetas, ele começa a profetizar. Lá no capítulo 19 de 1 Samuel, capítulo 19, 23, quando ele está perseguindo Davi, novamente acontece esse fato com Saul. Diz o seguinte: e aconteceu que enquanto se dirigia para lá, quando ele foi atrás de Davi, para matar Davi, o Espírito de Deus também o dominou e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar a Naiote, a casa do profeta Ramá. Foi um fato que, pouco tempo depois, relativamente, né, questão do tempo, Saul vai morrer em batalha. Deus, surge uma pergunta nesse caso. Deus rejeitou Saul como homem ou como rei? O profeta disse que o rei não tinha passado dele para o próximo dele, que era mais digno que ele. A questão do reinado de Saul, ele perde esse reinado, ele perde a dinastia, não passaria mais, não deveria passar mais para os seus descendentes. Embora teve o filho dele que tentou, mas depois perdeu para Davi, foi assassinado, né? Davi ocupou o reino de Israel. Então, eu não posso dizer que Saul perdeu a salvação dele por conta da sua história. Há muitos outros registros de vários outros personagens que eu poderia dizer também que eles estavam perdidos, mas você vê o exemplo de Sansão. Sansão teve uma vida totalmente promíscua. Foi a promiscuidade da vida de Sansão que levou a toda a situação que levou à morte dele, cego. E se for você ler na história de Sansão, quando ele vai morrer ali, ele nem está pedindo para vingar Israel, ele pede para vingar os olhos dele. E você vê, por exemplo, Moisés, que não entra na Terra Prometida, né? Você vê o rei Manassés, que foi um dos piores reis que teve ali, foi satanista, né? Sacrificou seus filhos a Moloque. E Deus traz de volta Manassés, quando ele se arrepende lá no exílio, né? Então nós não sabemos o que aconteceu exatamente com Saul nos seus últimos momentos de vida, né? Mas nós entendemos pela palavra de Deus, quando a gente vê esse verso, que novamente o Espírito Santo tomando conta de Saul, quando ele está indo para matar Davi, um sinal claro que Deus rejeita Saul, não como homem, né? Mas como rei. Como rei ele foi rejeitado da parte de Deus, mas não como homem. Ele, como homem, ele era como qualquer outro, precisava da graça de Deus. Então não sabemos, né, dos últimos momentos da vida de Saul. Mas, por exemplo, podem falar da morte dele, mas você vê que Jonatas, que era um homem justo e que teve muitas vitórias da parte de Deus em batalha, morre junto com Saul também, né? Então, a morte de Saul, como a de Jonatas, fazia parte do contexto da batalha. Então não sabemos o que exatamente ocorreu. Falar sobre a questão de suicídio de Saul meramente conceitos humanos, por não entendermos o desespero de um homem, o seu conceito. Muitas pessoas hoje morrem, a depressão tem levado muitas pessoas. Não podemos julgar que uma pessoa, porque cometeu suicídio, ela estará totalmente perdida, está perdida, perdeu a salvação. São coisas que não podemos julgar, né? Então a Bíblia deixa claro que Deus abandona Saul, rejeita Saul como rei, não respondeu para ele como rei, mas Deus não rejeitou Saul como homem. Saul foi rejeitado pelo que ele fez como rei, as decisões que ele tomou como rei. Mas como ser humano, nós vemos nessa passagem que Saul ele não foi rejeitado por Deus. Então, muitas das vezes,
julgam as coisas a partir de teorias teológicas. Infelizmente, hoje, a teologia humana, eu digo humana porque a teologia foi uma invenção humana. Não há na Bíblia amparo para que você possa desenvolver o conhecimento de Deus a partir de métodos científicos. Né? Deus sempre se revelou. A verdade é uma revelação de Deus. Não está sujeita a métodos científicos de abordagem. A palavra de Deus é um livro que se entende espiritualmente. Ela não está sujeita às metodologias acadêmicas para ser entendida. Né? Mas os homens sempre querem ter a primazia sobre os outros e criam determinadas formas de poder para sempre manter o controle. Então, antes de ler a palavra, procure entender que essa palavra foi dada para você por Deus, essa Bíblia em português, e procure, através do estudo atento dos detalhes, compreender a vontade de Deus para você. Que Deus possa nos abençoar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.